Olá pessoal, me chamo Michele, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu darei algumas dicas de livro que tem me ajudado muito no meu curso, que eu faço serviço social. Estou entrando no terceiro semestre nesse momento. Mas antes de dar essas dicas de livros, eu direi um pouco sobre o curso de serviço social, que antes de eu fazer, para mim estava ligada diretamente, estava diretamente ligada para mim ao conselho tutelar. E não é bem assim. O curso de serviço social não está diretamente ligado ao conselho tutelar. Não é bem assim que funciona. Mas o curso ele é oferecido em grau de bacharel, O objetivo desse curso é formar profissionais capazes de entender e analisar a dinâmica social, as questões sociais do Brasil, que são muitas, não são poucas, e as dificuldades individual e de comunidade. Então, o curso de serviço social é entendido como você precisa aprender como planejar e executar políticas públicas e programas sociais que são voltados para o bem-estar do coletivo. E a profissão está ligada à inclusão social da população, de toda uma população que teve os seus direitos retirados, que não está tendo os seus direitos garantidos, pelo Estado, pela comunidade, pela família, enfim, os seus direitos foram retirados. E aí nós vamos lá e devolvemos esses direitos para a pessoa, porque essa pessoa ela tem que entender que ela é um sujeito de direitos, e se seus direitos forem tirados, nós temos que ir lá e resolver essa situação da melhor maneira possível. E o primeiro livro que eu tenho para mostrar aqui é a História do Serviço Social na América Latina, da editora Cortez, que o breve resumo, assim, é a gênese, do serviço social na América Latina, que constituiu uma preocupação permanente dos estudiosos. Eles estavam empenhados na compreensão da inserção da profissão do serviço do assistente social no desenvolvimento assim das relações de poder entre os grupos sociais. Então esse livro se trata disso. O segundo livro é Serviço Social, Identidade e Alienação, da Maria Lúcia Martinelli, também da editora Cortez. E Identidade e Alienação é um dos primeiros estudos da natureza sobre o serviço social, enquanto existe entre si e em suas relações com a sociedade capitalista, onde teve a sua origem e o seu desenvolvimento. Mas para entender esses dois livros, você primeiro precisa ter este livro aqui, que é Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, da Yamamoto e Raul de Carvalho, que fala aqui que é um esboço de uma interpretação histórico-metodológica, ou seja, traz elementos que são essenciais para a compreensão das primeiras décadas do serviço social, no Brasil, onde ele nasceu, onde foi a sua origem, suas influências, suas lutas, suas transformações e os métodos que hoje são referência para a atuação profissional, da atualidade. Então, no segundo semestre de serviço social, fiz até um trabalho onde eu falava do serviço social na década de 80. E lá na década de 80 foi um período muito marcante para o serviço social, porque foi onde eles tentaram se desvincular daquela compreensão que a gente tinha do serviço social, da caridade, assim, o método caritativo de somente, por exemplo, distribuir cesta básica, ou então dar o básico para as pessoas, e não é bem assim que eu sei que agora que é, Nós vamos lá e devolvemos todos os direitos que aquela pessoa tem, não só de comer, mas também de se vestir, de saúde, a pessoa precisa ter um emprego, precisa ter uma casa, enfim, precisa ser um cidadão, ser considerado um cidadão. E quando essa pessoa não tem esses direitos básicos, sua cidadania é retirada, seus direitos são retirados, e nós precisamos devolvê-los, como eu disse, da melhor forma possível. Reconstruir aquela pessoa, empoderar aquela pessoa. É mais ou menos isso que significa. E antes dos anos 80, o serviço social era caritativo, era ligado diretamente à Igreja Católica, ao catolicismo, que o catolicismo também ele é muito visto como caritativo, que é assim que é, E o serviço social era ligado, por aquelas damas da caridade. E aí nos anos 80 foi importante o serviço social, por quê? Porque eles
se desvinculou, né, daquela ideia de caridade e começou a se transformar. Mas esse processo não foi um processo muito fácil, né? Teve bastante influência marxista dos anos 70 e então surgiu aí, após anos 80, né, uma categoria de assistentes sociais, agora com um novo perfil, que tinha mais voz, que tinha mais posicionamento crítico, principalmente, como eu falei, do marxismo. Se emancipou do serviço social dos anos anteriores. Mas esse foi um processo difícil, foi um processo que demorou e até hoje, né, é bem difícil. Às vezes as pessoas ligam muito, como eu ligava, né, eu ligava também o serviço social como caridade, eu ligava o serviço social diretamente, né, em outras coisas, e não é bem assim que acontece. O serviço social, como eu disse, ele planeja e executa políticas públicas para a comunidade, para o bem-estar do coletivo e para o bem-estar individual. Então, esses 3 livros que eu apresentei, esse aqui principalmente, tem uma linguagem bastante técnica, mas se você conseguir entender todo este livro, esses 2 livros serão fáceis de entender, tá bom? Então, essa é a minha dica de hoje. Até a próxima.